Olá, meu nome é Tadeu Cabral e esse vídeo vai ser um vídeo sobre o seminário de Química Ambiental da professora Patrícia Alves. Em especial, eu vou falar um pouco sobre o acidente com petróleo que aconteceu no Brasil no ano de 2019. Então, lá no ano de 2019, em agosto mais ou menos, manchas de petróleo foram detectadas em alto mar no Nordeste. E rapidamente essas manchas de petróleo chegaram ali em 9 praias por cerca de 5 estados no Nordeste brasileiro. Então foi detectado cerca de 5.000 toneladas de petróleo cru derramado. E a Marinha ela conseguiu recolher ali, basicamente em setembro 4,7 mil toneladas de petróleo. E a gente sabe que esse número é bem maior hoje, porque até hoje são recolhidos traços de petróleo que ficaram na região. Então esse petróleo ele repercutiu bastante na mídia e foi visto como um dos piores acidentes ambientais do Brasil, por falta de ação e pela lentidão do governo federal em acionar o plano de contingência a acidentes ambientais. Isso fez com que o petróleo ele basicamente se espalhasse por 2.200 quilômetros de extensão no litoral brasileiro, principalmente ali no Nordeste, mas foi detectado, no Sudeste também, ali no Espírito Santo, em algumas praias, em São Paulo. Então, esse petróleo ele conseguiu chegar em grande parte do nosso litoral. E esse petróleo ele causou diversos danos ambientais, sociais e econômicos. Quando a gente fala de um petróleo no mar, a gente tem um dano ambiental que isso traz, mas também tem um dano econômico. Um dos principais danos econômicos é o prejuízo no turismo. O Nordeste brasileiro ele é conhecido pelo turismo. Ele tem ali suas praias lindas e uma vez que você tem esse petróleo nas praias, ele perde muito com o turismo. Você tem os danos socioeconômicos, também atrelado, porque você tem muitas comunidades ali que dependem do peixe, dependem da pesca para sobrevivência, e uma vez que você tem esse material no mar, você perde ali a fonte de alimento dessas comunidades, ou até mesmo algumas empresas que são pesqueiras, que trabalham com a venda, com o comércio do peixe, elas vão ter também grandes prejuízos. E até mesmo tem o prejuízo econômico sobre o gasto do governo para reverter todo esse dano ambiental que o vazamento de petróleo pode causar. Então, sobre os danos ambientais, quando a gente tem esse tipo de acidente de petróleo no mar, eles são comumente chamados de maré negra. Então, o que é basicamente a maré negra? A gente sabe que quando o petróleo ele se deposita na superfície da água, ele acaba impedindo, ele forma uma mistura heterogênica que acaba impedindo a passagem dos raios solares para as camadas mais inferiores da água. Isso, muitas vezes, essa retenção dos raios solares, isso faz com que haja uma redução na fotossíntese. Ou seja, ali, os fitoplânctons, os zooplânctons, eles acabam tendo sua taxa de fotossíntese sendo prejudicada, posteriormente seu crescimento. Isso pode impactar na cadeia alimentar. Se você não tem a fotossíntese dessas camadas, muitas vezes os peixes que se alimentam do fitoplâncton, do zooplâncton, eles acabam sendo interferidos, e aí os peixes que se alimentam desses peixes também são interferidos e você tem todo o impacto na cadeia alimentar. Além disso, a gente sabe que o petróleo tem muitas substâncias tóxicas. E essas substâncias elas são bem tóxicas ao todo o ecossistema marinho. E não só o ecossistema marinho, mas a gente sabe também que as aves, quando a ave vai comer o peixe, que ela mergulha na mancha de petróleo, muitas vezes esse petróleo acaba se aderindo nas penas da ave. Isso faz com que a ave não consiga voar novamente ou acabe se afogando ali na mancha, ou muitas vezes quando esse petróleo está na pena da ave, ele impede com que a ave faça a troca térmica com o ambiente, e a ave pode acabar morrendo por isso. E quais são as formas da gente reverter esse dano ambiental, reverter todo esse impacto? Então a gente tem diversas formas para conter esse problema. Uma mais comum e mais utilizada são as boias de contenção, como a gente pode observar nessa imagem aqui do canto. As boias de contenção são espalhadas no mar para evitar com que essa mancha de petróleo ela chegue em rios ou chegue em manguezais ou que abrange uma área maior e tem mais impactos ambientais. Então você consegue conter todo o petróleo em uma região pequena. Também é utilizado os skimmers, que são basicamente esses equipamentos aqui que eles acabam puxando toda essa água ali com petróleo, eles têm filtros nesses equipamentos para tentar absorver todo esse petróleo e tentar meio que filtrar essa água. Então você tem o uso do dispersante químico, como por exemplo essa imagem aqui do avião, que o avião passa jogando um dispersante químico, ou até mesmo biosurfactante. Você tem o uso do biogel,
E aí você tem que no Brasil, esse biogel foi utilizado no acidente em 2019 para retirar o petróleo que ficava sobre as pedras. Esse petróleo na pedra, quando ele chega na pedra, ele é muito difícil de ser retirado. Então tem o uso desse biogel que facilita a remoção dele. Você tem a remoção manual do petróleo, como por exemplo, ele está na areia, você tem que remover manualmente ele. E essa remoção manual, ela tem que ser com bastante cuidado, porque muitas vezes os componentes tóxicos do petróleo, eles também são tóxicos para a gente. Então, muitas vezes nas imagens a gente vai ver as pessoas usando luva, equipamentos de proteção, porque esses componentes de petróleo podem trazer danos à nossa própria saúde. E também processos de biorremediação, que vão ser os processos que eu vou estar comentando mais a fundo agora. Então, os processos de biorremediação. Basicamente, o que é biorremediação? Então, a biorremediação é o uso de processos biológicos para degradar, transformar ou remover contaminantes de uma matriz ambiental, como por exemplo a água ou o solo. Na verdade, dá até para fazer a biorremediação em poluentes atmosféricos, só que é um processo mais complicado. Então, é mais comum ser usado na água e no solo. E essa remoção, essa degradação, ela pode ser tanto parcial como por completo. E esse procedimento ele ocorre pela ação de bactérias, fungos e plantas, onde os processos metabológicos desses micro-organismos são capazes de utilizar esses contaminantes como fonte de carbono e energia. Então a gente tem um poluente e aí o micro-organismo vai estar utilizando esse poluente como fonte de carbono e energia e vai estar formando ali como subproduto água, gás carbônico, biomassa e alguns sais minerais. E a biorremediação ela pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer in situ, que é você fazer o tratamento no próprio local, ou no ex situ, onde você pega a matriz com um poluente e leva para outro local. Na in situ, há algumas técnicas ou métodos que podem ser utilizados, como por exemplo a bioestimulação, a bioaumentação, a bioventilação. E no ex situ, você pode utilizar outras formas, como compostagem, bioreator, biofiltros. Então, basicamente, o que seria a bioestimulação? Se eu tenho na minha matriz, onde está o poluente, eu já tenho alguns micro-organismos que degradam petróleo, eu posso bioestimular eles, eu posso aumentar a sua capacidade, adicionando fertilizantes à base de nitrogênio e fósforo, ou alguns outros componentes para aumentar ali o tamanho daquela cultura de micro-organismos. Ou eu posso fazer uma bioaumentação, se eu não tenho quantidade suficiente, eu posso adicionar mais micro-organismos naquele meio, ou até mesmo um consórcio de diferentes micro-organismos que sejam capazes de degradar os compostos de petróleo. E tem a bioventilação, porque muitas vezes esse processo de degradação é por vias aeróbicas, e as vias aeróbicas elas dependem de oxigênio. Então é muito comum, por exemplo, no solo, de fazer a aeração do solo, para que tenha mais oxigênio disponível para todo o processo de degradação. Ou na água, por exemplo, aumentar a quantidade, aumentar o teor de oxigênio dissolvido na água. E no ex situ, a gente tem a compostagem, a gente tem o bioreator. O bioreator, basicamente, a gente faz todo esse processo dentro de um reator. É interessante comentar que no in situ, a gente consegue tratar com maior facilidade todo poluente. Por exemplo, no Nordeste, a gente sabe que 5.000 toneladas. Não tem como eu pegar 5.000 toneladas de petróleo e levar para um bioreator. Eu tenho uma capacidade limitada no bioreator. Então o bioreator vai ter essa característica da capacidade limitada, mas eu consigo controlar muito bem os processos. E eu também consigo utilizar biofiltros. Por exemplo, nesse processo de biodecomposição do petróleo, a gente tem a liberação de alguns gases que não são desejáveis, ou até mesmo alguns compostos voláteis acabam evaporando. Então é possível você canalizar esses gases e passar eles por biofiltros com que contém esses micro-organismos para degradar ainda mais esses compostos. E a biorremediação é uma boa alternativa para a descontaminação de ambientes poluídos de petróleo. E na maioria das vezes é uma técnica de baixo custo de implementação e de menor risco ambiental do que as técnicas de limpeza, que envolvem lá os processos físico-químicos, por exemplo. É menor o risco ambiental quando a gente faz a biorremediação do que quando a gente adiciona um dispersante químico no meio, entre outras coisas. E aqui eu trouxe rapidamente um gráfico que compara o tipo de tratamento do solo com o custo do tratamento por metro quadrado em dólar. E a gente pode perceber que, por exemplo, a biorremediação ela custa $410, tendo o menor custo de tratamento de, por exemplo, o solo.
Então, para a biorremediação ser sucedida, para esse processo do micro-organismo metabolizar o contaminante orgânico, metabolizar os compostos de petróleo e liberar o gás carbônico à água, a gente tem que conhecer muito bem a técnica. Então, para esse processo ser bem sucedido, a técnica utilizada ela necessita da presença desses micro-organismos com capacidade fisiológica e metabólica para degradar esses poluentes, além de alguns fatores físico-químicos do ambiente que favoreçam sua atividade. Então, a gente tem que conhecer que tipo de micro-organismo decompõe os poluentes, se essa decomposição ela é favorável dependendo de alguns fatores físico-químicos ou não. Então, basicamente, compreender estes fatores que afetam a degradação é um processo um pouco difícil, não é muito fácil, porque você tem vários fatores físico-químicos que podem interferir. E tem também que a contaminação ela pode ocorrer em substratos multifásicos, heterogêneos, pode haver associação de contaminantes com partículas, a dissolução em líquidos, então você tem vários processos que podem prejudicar o processo de biorremediação. E outras variáveis também são levadas em conta, como eu já havia comentado. Por exemplo, conhecer a composição do petróleo que está sendo envolvido naquele acidente é importante, o pH, a temperatura, a existência ou não de micro-organismos naquele meio, se você tem uma quantidade de micro-organismos diversos para degradar todos os compostos do petróleo. E aqui eu trago dois gráficos bem interessantes. O primeiro é sobre a atividade biológica e o pH, que mostra ali o que seria um pH ótimo para maior atividade biológica. Então a gente teria ali um pH entre 6 e 8, olhando assim grosseiramente, para você ter um valor quase que 100% da atividade biológica. Então é por isso que é interessante você conhecer o pH da matriz. Porque se você tiver pHs muito ácidos ou muito básicos, você pode ter essa atividade biológica sendo prejudicada, assim como a respiração e a temperatura. Quando você olha para a respiração e a temperatura, você pode observar que mais ou menos ali entre 25 e 30 graus Celsius você tem a respiração ótima. E essa respiração é muito fundamental no processo da biorremediação. Então a maior parte, quando a gente vai falar da biorremediação em compostos de carbono, a maior parte dos componentes do petróleo, dos hidrocarbonetos, sejam aromáticos ou não, eles são biodegradáveis. Isso é cerca de 60% a 90%. E há várias formas de degradar, há várias formas que os micro-organismos usam para degradar esses componentes do petróleo, principalmente os hidrocarbonetos aromáticos. A quebra dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou aromáticos policíclicos, ela pode ser feita aerobicamente ou anaerobicamente. E aqui eu trago uma imagem que mostra muito bem essas diversas formas. Por exemplo, em vias aeróbicas, você tem os quimiotróficos aeróbicos, que vão utilizar ali o oxigênio do meio, então por isso que é importante a gente conhecer o teor de oxigênio no meio, ou bioventilar ou não, que eles vão utilizar esse oxigênio do meio para decompor os compostos de petróleo, os hidrocarbonetos aromáticos, em biomassa e gás carbônico, até mesmo em água. E tem também os quimiotróficos anaeróbicos. A via anaeróbica ela é um pouco mais complexa o entendimento, mas ela pode ocorrer por desnitrificação ou por processo de oxirredução desses compostos para formar gás carbônico e biomassa. Tem também o processo de fermentação e também o processo que utiliza fototróficos anoxigênicos. E basicamente eles vão estar utilizando ali luz para decompor o petróleo, os componentes do petróleo. E aqui eu vou trazer como que são várias reações em processos de biorremediações. São reações bem complexas ou não. Eu tentei fazer um compilado das principais reações que vão estar envolvendo esse processo. Então, quando a gente tem ali os hidrocarbonetos não aromáticos, a gente pode ter algumas reações químicas envolvidas nessa biorremediação. Você pode ter, a primeira delas seria a oxidação dessa metila terminal com a ação da enzima monooxigenase para formar um álcool. E aí esse álcool ele vai sofrer a desidrogenação para formar um aldeído. E aí este aldeído ele pode sofrer uma outra oxidação para formar um ácido graxo, um ácido carboxílico. E por via de beta-oxidação, esse ácido graxo ele vai formar ácido graxo menores, que aí eles podem ser mineralizados ou eles talvez sejam menos tóxicos ao meio ambiente do que o seu hidrocarboneto original. E para os compostos aromáticos, você tem também algumas reações que podem simplificar o processo de biorremediação. Via aeróbica, você tem a oxidação dos compostos aromáticos,
onde o composto aromático vai estar reagindo ali com oxigênio para formar um composto aromático com duas hidroxilas, que vai ser chamado de hidrodiol. E aí esse dihidrodiol, com auxílio de enzimas periféricas, eles formam o catecol. E aí o catecol ele pode sofrer a abertura do seu anel pelas dioxigenases e formar aí, no caso se for um catecol orto, formar o ácido mucônico. E se for um catecol meta, formar o aldeído 2-hidroximucônico. Se eu não me engano, esse ácido mucônico é o cis. E esses dois carinhas aqui, esses dois produtos, eles são utilizados no ciclo de Krebs. Ou seja, você vai partir do seu composto aromático, muitas vezes é tóxico, que causa diversos impactos na vida marinha, ou até mesmo o homem, e você forma ali produtos que são utilizados no ciclo de Krebs, que vai resultar ali em gás carbônico, água e outros produtos muito menos tóxicos do que o reagente de partida. E a biorremediação de compostos aromáticos via anaeróbica, ela também pode ser simplificada em algumas pequenas reações. Então, basicamente, você tem a formação de um intermediário, então você tem o seu composto aromático formando benzoil com a enzima A, e a abertura do anel do benzoil com a enzima A para formar o tri-hidroxipimelil com a enzima A. E aí, por ação de uma desidrogenase, esse tri-hidroxipimelil com a enzima A pode formar dois produtos, o acetil com a enzima A ou o glutaril com a enzima A. Se ele formar o glutaril com a enzima A, ele pode sofrer uma outra reação para formar o crotonil com a enzima A mais gás carbônico, e desse crotonil com a enzima A, ele vai formar o acetil com a enzima A. E aí esses dois acetis com a enzima A, eles podem ser oxidados, né, via ciclo do ácido nítrico e transformar em produtos muito menos tóxicos do que o composto aromático de partida. Então, basicamente, quais são as desvantagens da biorremediação? Então, você tem como desvantagem que diversos fatores podem interferir na eficiência desta técnica. A gente viu temperatura, tem pH, tem também, se for via aeróbica, você pode também afetar os teores de oxigênio no meio, uma vez que os micro-organismos eles consomem mas uma grande parte do oxigênio do meio, e isso pode interferir na vida de outros seres vivos também. Então, e aí, como outro fator, você pode gerar um crescimento de micro-organismos indesejáveis na região da aplicação in situ, entre outros fatores que são algumas pequenas desvantagens. Então, há algumas reflexões que a gente pode fazer. O estudo da biorremediação tem aumentado muito nos últimos anos, e com uma abordagem interdisciplinar, né, envolvendo diversas áreas do conhecimento, as pesquisas têm fornecido informações bem úteis para a melhoria das estratégias de biorremediação, além de permitir, né, avaliar o impacto da técnica utilizada sobre os ecossistemas. Então, esses novos estudos, eles mostram onde que tem a desvantagem, ou eles mostram como aprimorar a técnica e aperfeiçoar a aplicação da biorremediação. E, no geral, a gente sabe que os estudos mostram que ao escolher bem as técnicas de biorremediação, ao você fazer as melhores escolhas, você tem uma excelente forma de combater os impactos ambientais gerados pela presença do petróleo nos recursos hídricos e terrestres. Ou seja, a biorremediação, se ela for bem aplicada, seja tanto in situ, tanto ex situ, mas normalmente no in situ, você tem uma excelente forma de combater esse tipo de acidente ambiental, como por exemplo o vazamento de petróleo. E você pode usar ela tanto em recursos hídricos, tanto em solo, em recursos terrestres também. Então, só para finalizar, né, eu agradeço, muito obrigado. E eu queria deixar como recomendação dois artigos, são dois artigos bem interessantes sobre biorremediação. O primeiro deles é degradação e biorremediação de compostos de petróleo por bactérias. É uma revisão. Isso é um artigo bem curto, uma revisão com uma linguagem bem simples, bem interessante, é bem fundamentado, bem completinho essa revisão. É muito interessante. E o outro que ele já traz um pouco mais a fundo as aplicações da biorremediação, ele já traz um olhar mais químico da biorremediação, seria a biorremediação de solos contaminados por petróleo e seus derivados, que também é um artigo muito interessante, é um artigo um pouquinho maior. Então, é isto. Muito obrigado. Um conhecimento muito grande sobre quais micro-organismos estão presentes, se sua cultura de micro-organismo ali no local, ela consegue degradar todos os compostos de petróleo, eu preciso adicionar um consórcio mais diversificado de micro-organismos. Você pode ter alguns produtos indesejáveis da biodegradação. Se for